Fala pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais um dia 12 e consequentemente capítulo 12 do livro de Provérbios. Vamos para mais uma leitura. Mas antes eu preciso pedir para que você se inscreva no canal caso não seja inscrito e também curta e compartilhe esse conteúdo. Assim a palavra de Deus pode chegar a mais pessoas. Capítulo 12 de Provérbios. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como a podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é não ser ninguém e ainda assim tem quem a sirva do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falta de juízo. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O ímpio se lança na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se fartará do fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá recompensa. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Há alguns que falam como a espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são do seu deleite. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é precioso bem do homem. Na verdade, na justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Pessoal, vamos falar sobre a síntese do capítulo 12. A palavra de Deus nos fala nesse capítulo da temática muito importante a respeito de servir. Também fala a respeito de um outro aspecto muito importante, que é aquele que finge ser quem não é. E aí acaba se perdendo em si mesmo, na sua própria ilusão. Mas quando nós focamos na questão de servir, nós devemos entender, e eu gosto muito deste exemplo, meus alunos são prova disso, porque eu sempre falo a respeito de que servir nos dá retornos positivos. Então, quando nós deixamos de servir, nós deixamos de plantar. E quando nós servimos, nós estamos plantando coisas boas, tá? Uma coisa muito importante para a gente estar vendo e que fica apresentado nesse texto é a apresentação de 4 tipos de pessoas, tá? Então o texto ele deixa bem claro ali, a gente pode elencar, fala a respeito dos preguiçosos. Então, os preguiçosos, as pessoas preguiçosas, elas precisam de um horizonte de longo
de longo prazo, de disciplina, e eles têm que mudar de mentalidade. Assim como os momentâneos, eles também precisam ter uma perspectiva ampliada, precisam estar mudando a maneira de ver as coisas, de entender o momento das coisas, né? E aí já cabe até uma recomendação de leitura para as pessoas que são momentâneas, que seria o livro de Eclesiastes. Então, um outro ponto que também é apresentado nesse trecho são pessoas regulares. É aquelas, não, tá de boa, tá tudo tranquilo. Eles precisam de um choque de realidade. Precisa acordar para a vida que não é só aquilo, que dá para melhorar, que Deus espera mais da gente. Então, aqui essas pessoas aqui, elas precisam de um up. Isso é muito importante. E aí tem as pessoas diligentes, né? São pessoas mais centradas ali, aptas e prontas a fazer, mas precisam em muitos aspectos melhorar o controle emocional. Em linhas gerais, todos nós precisamos da palavra de Deus. Ela deve ser nossa regra de fé e prática e nossa base. Isso é muito importante. Já adianto que o nosso tema e vídeo de amanhã está também sensacional, então peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Deus muito abençoe e até mais.